How's doing? Olá, como vai? Como vocês estão? Bom, gente, essa é a nossa segunda atividade de inglês para o segundo ano regular, tá certo? E a nossa segunda atividade vai ser bem simples, tá certo? Nosso livro, como você já conhece as atividades e o conteúdo, eu fiz um resumo nesse slide do livro Way to Go To, que é o nosso livro do segundo ano, e o nosso assunto nós vamos começar com os verbos modais, modal verbs, na unidade 2, tá certo? Você já me conhece, sou a professora Valquíria Moraes, professora de inglês de vocês e de espanhol, mas a aula de hoje será só de inglês. Verbos modais, que é o assunto da unidade 2. Vocês lembram que a gente fez apenas a parte textual. Nós trabalhamos a parte textual da unidade 2. E agora vamos ver a parte gramatical, né? E como trabalhar essa parte gramatical dentro do texto que vocês viram. E de novos textos também. Verbos modais. Vocês estudaram os verbos modais no primeiro ano do ensino médio. Então, agora é uma revisão e uma continuação. Mas, mesmo assim, eu repito que os verbos modais são tipos de verbos que completam o sentido de um verbo principal. Nós usamos os verbos modais antes de um verbo principal na forma básica. Então, os verbos modais, que vocês podem ver aí na tela, os verbos modais, eles são should, must not, pode ser usado na forma negativa, have to, can e may. Esses são os verbos modais que nós vamos estudar no segundo ano. Agora no segundo ano do ensino médio. E aí eu coloquei logo aqui para vocês, só para vocês lembrarem a tradução de cada um. Should, deveria. Must, deve. Must not, não deve. Have to, deve. Tem que, você tem de fazer alguma coisa. Can, pode. May também é sinônimo do can. Can e may significam pode. Tá certo? Então, eu gosto sempre de colocar, vocês lembram que eu coloco sempre no quadro para vocês lembrarem o que significa cada um. E os verbos modais, esses verbos modais aqui, should, must, have to, can e may, esses verbos modais, eles vêm sempre antes de outro verbo. Ele significa deveria, como na unidade que vocês estudaram, vocês viram muito o uso dele, do should. Esses verbos, eles sempre vêm acompanhados de outros, para dar um sentido, tá certo? Porque eles são um tipo de verbo auxiliar, que são usados para dar um sentido ao verbo que vem depois. Então, vamos ver aqui eles dentro da frase, para vocês entenderem melhor e o que expressa cada um. Então, começando com should. Should, coloquei aqui novamente, para vocês lembrarem, deveria. Então, o should, esse verbo modal, ele é usado para expressar, indicar aconselhamento ou recomendação, tá certo? Que eu coloquei aqui um ponto mais uma vírgula. Então, ele é usado para aconselhamento, indicar aconselhamento ou recomendação. Então, vocês não podem esquecer disso. Memorizem. Should, aconselhamento ou recomendação. E aí eu coloquei uma pequena frase aqui como exemplo, tá certo? You should visit your grandmother. Você deveria visitar sua avó. Você deveria visitar sua avó. Então, se eu digo você deveria visitar sua avó, eu estou aconselhando, eu estou recomendando. Eu não estou dizendo que você é obrigado a visitar sua avó. Estou dando um conselho, deveria, ok? E observem que o should, que eu sublinhei aqui, ele veio antes de quê? Antes do verbo visitar, para dar o sentido de aconselhamento.
Você deveria visitar, ok? Must significa deve. Must, que é um verbo modal também, ele é indicado para quê? Ele expressa o quê? Obrigatoriedade ou necessidade. Uma coisa que você é obrigado a fazer, ou que você tem necessidade. Eu tenho aqui o exemplo com must. He must pay his bills. Ele deve pagar suas contas. Ele deve pagar suas contas. Observe que o must, ele está acompanhando o verbo pagar. Tá certo? Para dar um sentido, para dar o sentido que deve o quê? Ele deve o quê? Deve pagar suas contas, né? Deve pagar suas contas, deve pagar suas dívidas. Então, esse verbo must, no sentido em frases afirmativa, ele indica obrigação, né? Necessidade. O outro modal, vamos lá. Have to. Esse have to, ele indica deve também ter de fazer alguma coisa. E ele expressa o quê? Obrigatoriedade e necessidade. Obrigatoriedade e necessidade. Então, você vai poder usar um desses dois aqui, nesse sentido, ok? E aí, example. You have to drive carefully. Então, você tem de dirigir cuidadosamente. Observe aqui que o verbo modal verb, ele veio acompanhando o verbo dirigir, para dar o sentido de obrigação, necessidade. E aqui nós temos também o must, indicando dedução. Então, aqui outra forma de expressar. Ele expressa aqui dedução. Quando que o must expressa dedução? Quando você lê a frase e você vê que não está indicando uma obrigação. O contexto da frase não está indicando uma obrigação. Porque o must também tem essa função de dedução. Example. You must be very intelligent. You have passed all exams. Você deve ser muito inteligente. Você tem passado em todos os exames. Então, se você passa em todos os exames, deve ser porque você é muito inteligente. Então, é uma dedução. Eu estou deduzindo que a pessoa é inteligente que está passando em todos os exames. Ok? E o must também tem outra função. Ele pode indicar outra coisa. Must mais not indica proibição. Então, se na forma afirmativa ele expressa obrigação, na forma negativa ele expressa proibição. Veja, example. You mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. Veja que o must, ele está acompanhando o verbo fumar. O must é o modal que está acompanhado do fumar, do verbo smoke. Tá certo? Então, eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Ok? Alright? Então, agora a gente vai ver o verbo can e o verbo may, né? Os dois modal verbs. Can significa pode. May também significa pode, tá certo? Eles são como que sinônimos. Can, pode, may também significa pode. Can, ele expressa capacidade, possibilidade e permissão. May significa possibilidade e permissão. Então, vamos ver. O can, ele expressa capacidade. Mas aí você pode perguntar, qual a diferença de capacidade para possibilidade? Capacidade é uma coisa que nem todo mundo tem, nem todo mundo pode fazer com determinada ação. Maria nada muito bem. Pedro canta muito bem. Então,
são habilidades que nem todo mundo pode fazer, são habilidades específicas. Então, isso é capacidade. Possibilidade é uma coisa que é uma coisa normal, todo mundo pode fazer, é uma ação do cotidiano, natural. Então, nós podemos ver aqui, can expressa capacidade. E aí eu tenho como exemplo, he can swim. Então, um exemplo pequeno, curto e fácil. Ele pode nadar. Você sabe que nem todo mundo pode nadar, sabe nadar e consegue aprender a nadar. Então, é uma habilidade. Por isso, usei o can acompanhado de um verbo principal, que é a ação. E está expressando capacidade. Can, pode. Também significa pode. Aí, possibilidade e permissão. Example. You can leave now. Você pode sair agora. Então, você pode sair agora. Estou dando uma permissão. Ok? Eu estou dizendo que você pode sair agora. Indica uma permissão. May, pode, indica possibilidade e permissão também. You may go now. Você pode ir agora. Então, uma diferençazinha entre eles são sinônimos, can e may. Uma diferençazinha entre os dois. O may, ele é usado mais formalmente do que o can, tá certo? Mas eles geralmente são sinônimos onde você pode usar o can e o may. Veja que o may, ele expressa possibilidade e permissão. E o can tem mais um acréscimo que indica capacidade. Alright? Bom, gente, agora aqui nós temos a nossa atividade, ok? Que vocês vão entregar na semana do dia 5. E aí, nós só temos 2 questões, tá certo? Nós temos a primeira questão para você ler esse pequeno texto e você vai relacionar o verbo modal, você vai relacionar o verbo modal, esses verbos modais, com o que ele expressa, né, dentro desse texto. E aí, nós temos o should, must, may e can. Você vai relacionar aqui com o que expressa cada um. Na segunda questão, é importante que vocês leiam o texto e também usem as estratégias de leitura que vocês já aprenderam no primeiro ano. No segundo ano, eu falei um pouco sobre a estratégia, observar as palavras combinadas, as palavras parecidas, as palavras conhecidas, tá certo? E nós temos a segunda questão, que pergunta qual o verbo modal podemos encontrar na tirinha dessa página 92. Porque se você não conseguir ler aqui, no recorte que eu fiz, você pode olhar na página do livro de vocês, na 42. E identifique aí para mim qual é o verbo modal encontrado nessa tirinha. Aí, na terceira questão, que eu coloquei foi a letra B, sorry, desculpa aí, qual a forma negativa contraída do should? Tem aqui também na tirinha. E na terceira questão, que eu coloquei letra C, qual é o segredo de Snoopy? Aqui tem uma historinha, vocês vão ler direitinho, vão entender a historinha, vão ler entendendo a historinha. E aí você vai identificar qual é o segredo de Snoopy, tá certo? No primeiro quadrinho, você vai observar aí no primeiro quadrinho. I suppose I really should tell somebody. Segundo quadrinho. But then again, why should it? It's my secret. Why should not keep it to myself? Terceiro quadrinho. It's kind of nice having a secret. No último. I am the only person who knows that there are dogs on the moon. Então, ele está pensativo. Vocês vão descobrir por que ele está pensativo, tá certo? E aí, responder essas questões, alright? Thanks.
Every question, qualquer questão, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Ok? Bye.